Valendo. Vamos começar falando sobre a nossa motivação em fazer aquilo que nós estamos fazendo. Quais são as nossas intenções, o que a gente está propondo com esse curso, que a gente ainda não sabe se tem nome de curso, ou de formação, de capacitação. O que a gente está querendo oferecer no final das contas? Bom, eu estou te entrevistando, vamos lá. Bom, vamos lá. Vou recorrer a algumas coisas que a gente conversou, que a gente andou conversando, né? Eu acho que um pouco o que motivou a gente transitar, né, com alguns outros profissionais e perceber de alguma forma que a nossa clínica, a nossa gestão clínica tinha algum diferencial e que talvez eram coisas que a gente poderia transmitir para as outras pessoas, né, que a gente poderia agregar no trabalho de outras pessoas. Eu acho um pouco triste quando a gente olha para a nossa profissão e para os profissionais, outros profissionais da nossa categoria, que não sentem a confiança de poder tudo o seu trabalho ser sua fonte de renda, ou muitas vezes de não ter uma saúde financeira, uma saúde que engloba uma saúde total também, né, da pessoa, e que isso é um ponto, né, isso é um ponto para ser cuidado. Então eu acho que isso é um problema da nossa categoria. Então eu acho que tem um pouco de olhar para o lado e perceber que a gente precisa que a nossa categoria tenha mais orgulho, não sei se é orgulho a palavra, né, mas assim, tenha mais confiança para atuar no mercado e não tenha que necessariamente o tempo todo estar barganhando valor, né? Muitas vezes não tem a consciência, nem porquê, né? Por que cobra isso? Não tem essa confiança de cobrar a hora de trabalho. Sim. Né? E então, acho que tem essa parte da parte de olhar para a categoria e pensar que a gente precisa ser mais confiante, todos nós, né? Até para essa categoria crescer. Estamos falando de psicólogos inseguros, tá? Eu acho que tem, né, uma insegurança. A gente percebe isso conversando com as outras pessoas, a gente percebe isso em supervisão clínica, né? Então, não é só quem está chegando, quem está começando a trabalhar nessa área, quem se formou faz pouco tempo, mas a gente vê pessoas que trabalham há muito tempo e que essa parte, que é a parte de cobrar pelo trabalho oferecido, é um ponto de insegurança. Então, é uma problemática que eu acho que a gente percebeu, né? Nos novos e nos velhos, né? Isso. Então, acho que tem uma coisa aí que é a gestão financeira, que vai desde o cobrar até um posicionamento um pouco mais profissional em relação àquilo que a pessoa faz. Que é ter uma noção de quanto se ganha, quanto se gasta, o que se investe, aonde se divulga, um monte de coisa para tornar o trabalho da pessoa uma profissão ou tornar profissional, no sentido de trazer recursos o suficiente para poder viver disso. Ou seja, né, esse é meu trabalho, eu vivo disso e é da onde sai a minha fonte de renda. Porque eu acho que isso que você falou sobre a nossa categoria, existe uma confusão muito grande em relação a serviço social ou um trabalho humanizado, e que talvez o dinheiro e o valor, né, cobrado por isso se confunda com essa relação de humanidade, de cuidado e tal. Então tem muita gente que trabalha quase que de graça na nossa profissão. Tem muita gente que não consegue tirar os recursos da clínica para sobreviver, para viver da clínica. E não, quando a gente fala muita gente, não é só pessoa nova, é pessoa velha também. E a gente percebeu que na nossa clínica não é assim, a gente vive da nossa clínica, é da onde a gente paga as nossas contas, tanto as contas da empresa, né, como instituição, né, que a gente formou a clínica, quanto as nossas contas pessoais. E aí isso envolve viagem, lazer, férias, cultura e tudo que a gente consome, que não a gente vive em São Paulo. A gente sabe o custo disso, é muito alto, é o custo da clínica em São Paulo, e é da clínica que a gente tira os nossos recursos. Então, para isso acontecer, a gente tem que fazer da nossa clínica um negócio que tenha saúde, prosperidade, que funcione bem. E olhando para os nossos colegas, a gente percebeu que na grande maioria não é assim, né? São poucas as pessoas que conseguem fazer isso com sucesso. Então, acho que a nossa proposta é tentar fazer com que os profissionais enxerguem isso e que se profissionalizem, que não digo copiem o modelo, né, mas
entenda que é possível viver da clínica, que é possível fazer da clínica um negócio, e aí quando eu falo negócio, é no sentido lucrativo da coisa, sem perder a humanidade do seu serviço, sem perder o olhar de humanidade, de cuidado que envolve a nossa profissão. São alguns ajustes, né? Ajustes que você precisa fazer para tornar o seu trabalho mais profissional, né? E esses ajustes impactam nesse sentido, no sentido de você tornar a sua gestão, né? Que aí tem a ver com essa gestão financeira. A gestão financeira talvez é o coração disso, né? No sentido de que para você entender a importância, por exemplo, de você investir até no marketing, né? E aí o marketing engloba algumas coisas, não é só a divulgação online, vamos dizer assim, né? É todo um posicionamento de você pensar sobre qual é a sua marca, qual é o seu impacto, o que você transmite quando você se coloca, né, como profissional, como você diz, por exemplo, do que você faz. Então, a gestão financeira é um início para você começar a pensar sobre investimento também, quais são os seus investimentos, no que você transmite sobre você, né? E aí, obviamente que divulgação é um meio, e divulgação você precisa de dinheiro para divulgar, né? Então, por isso que a gestão financeira é um ponto bem importante, não só do quanto você ganha, mas por que você ganha aquilo, por que você vai cobrar aquilo. Então, são vários pontos que vão se desdobrando para pensar nessa gestão da clínica, Sim. do seu trabalho, do seu negócio. E quando a gente fala clínica, né, eu acho que isso tem, só para desmembrar um pouco, né, porque aí a gente pode pensar, bom, a clínica que eu estou fazendo é o meu fazer clínico, né, mesmo que a clínica seja uma pessoa só, né, que é isso, assim, às vezes eu só sou eu, no caso aqui a gente é um grupo, a gente tem um espaço que a gente compartilha, a gente tem uma clínica em comum, né, mas a gente tem as nossas clínicas individuais, né. Sim. Então, quando eu estou falando de clínica, eu estou me referindo a você pensar na sua clínica, e não é só você ir lá e atender, não é só você ir lá e receber o paciente, né, é um conjunto de coisas. Tá. Aí eu acho que assim, primeiro, para as pessoas terem um pouco de noção, né, do lugar de onde a gente fala, a gente vai falar sobre gestão financeira, a gente vai falar sobre negócio, a gente vai falar sobre marketing, posicionamento e um monte de coisa mais. E aí, para as pessoas terem uma noção e conhecerem um pouco da gente, acho que vale a pena a gente falar um pouco também da nossa trajetória, né? Quem somos nós, né? Primeiro que eu tenho uma formação em marketing anterior, já trabalhei um pouco com isso, tenho boas noções disso. Estou na clínica atendendo há 7 anos, então tenho uma bagagem, uma experiência na clínica particular, especificamente, sempre em particular, né? O que mais que eu posso falar sobre mim, sobre minha trajetória? Bom, acho que quando a gente estava conversando antes, pensando sobre, né, o que a gente podia transmitir também, para as pessoas conhecerem a gente, acho que um ponto né, você tem essa formação em marketing, a gente se formou juntos em psicologia, e a gente também fez uma pós-graduação, né, em psicopatologia. Nem lembrar. Então tem uma busca, né, por aperfeiçoamento na clínica psicológica, nas abordagens, nos conhecimentos, mas a gente trouxe também essa bagagem do que a gente tinha antes, aí eu vou contar também um pouco do que eu fiz antes, né, para fazer a nossa gestão clínica, né, para fazer a nossa, para fazer o nosso negócio acontecer, né. Então eu, além dessa parte que a gente tem em comum, que é a psicologia, no mesmo período, a gente fez a formação, a pós-graduação também no mesmo período. No meio da pandemia. No meio da pandemia, estamos lá estudando. Isso nos salvou, né? Também, de saúde mental também nos ajudou nesse aspecto. A gente estava ativo ali, né? Com conhecimentos novos e tudo mais. Enfim, eu também tive uma trajetória na área comercial, né? Então, antes da psicologia, eu tive uma trajetória na área comercial. Trabalhei muitos anos com diversos produtos e coisas diferentes, mas aí tive um período específico que trabalhei na área comercial de uma empresa de saúde mental, né, saúde mental no trabalho. Verdade. Então também tive essa aproximação de trabalhar com a psicologia de um modo, né, empresa, corporativa, né, saúde mental no trabalho. Também fiz uma formação, um curso de aperfeiçoamento em psicologia da saúde ocupacional, enfim. Então essas são algumas coisas que tem no meu currículo, vamos dizer assim, né? Eu acho que, assim, eu pelo menos eu sou muito ruim para falar de currículo, assim, né? Deu para perceber que eu não tenho muita noção das coisas que eu já fiz, assim. Mas eu sempre tive uma veia muito empreendedora, assim, desde muito jovem eu comprava e vendia coisas, eu tinha já vendi coisas pela internet, coisas que eu produzia e tal, então eu sempre tive uma veia muito empreendedora,
E acho que é um ponto importante da gente destacar sobre currículo. As pessoas hoje em dia elas valorizam e usam muito o termo especialista, né? Então, no CRP, por exemplo, quando você tem uma pós-graduação ou 5 anos de clínica, você é considerado um especialista. Você pode pedir um título de especialista no CRP. Então, atendendo esses dois quesitos, né, acho que ambos temos pós-graduação e mais de 5 anos de clínica, então a gente poderia colocar lá no currículo, né, especialistas clínicos, somos especialistas clínicos. O que isso quer dizer? Na minha opinião, não quer dizer absolutamente nada. Assim, é só um título, mais um título. Mas é um título que organiza também, né? Que comunica alguma coisa, né? Mas a gente só não pode, eu acho que o risco é isso entrar num ego, né? Que a gente se ancore nisso, né? E tem uma coisa sobre a banalização desse termo que todo mundo, por exemplo, várias pessoas entram em contato comigo para oferecer serviço de marketing, de rede social, e todo mundo fala que é especialista. Eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo. Então você faz um curso de um final de semana, você se torna especialista não sei no quê. Então é um termo muito banalizado, muito usado. E aí só para entender qual que é o nosso título de especialista é isso, né? A gente tem pelo menos 5 anos de clínica, pós-graduação, uma bagagem anterior, eu em marketing, ela na parte comercial, e é daí que a gente parte para falar um pouco de clínica e negócios, ou profissionalização da clínica e tal. Isso é para vocês conhecerem um pouco da gente. Acho que a gente falou um pouco de onde a gente veio, qual que é a intenção do curso que a gente está oferecendo. Público-alvo também entrou aí um pouco no meio, porque a gente está falando de psicólogos. Acho que a única coisa que a gente não citou foi que serve também, na minha opinião, não sei se você concorda, para pessoas que estão se formando ali, estão no último ano de formação e pensam em ir para a clínica. E aí já querem ter uma noção de como que é isso, como que funciona. Então você vai se ancorar, se basear e aprender com quem já está caminhando na clínica aí há um tempo e está fazendo o negócio funcionar, né? Aí deixa eu puxar para um ponto, que é assim, é também um público possível, no último ano de formação, porque tem várias coisas que podem ser aplicadas e você pode já ir trabalhando antes de começar, né? Ir trabalhando no sentido de você se organizar, né? Posicionamento, marca, até projeção, essa projeção financeira e tudo mais, isso pode acontecer. Porém, o nosso curso tem a expectativa e a gente está propondo de a gente fazer junto também nesse período que a gente estiver acompanhando. Então, tem uma mentoria específica para cada caso, Sim. né? A gente vai trocando muita ideia no decorrer desse período, né? Então, para quem já está na atuação, né? Isso é um ganho, né? Porque você vai fazendo junto e aplicando na prática, né? Então a prática é bem importante nesse sentido. Sim. Nosso curso é prático, né? Tem uma teoria, mas na prática é colocar a coisa para funcionar. Então, a pessoa que está vindo crua, ela vai ter noções, ela vai aprender a montar seu site, a fazer divulgação, tanto orgânica quanto paga, vai ter boas noções disso para poder caminhar. Tudo dentro do código de ética da nossa profissão, né? Nada apelativo, não é um marketing atual, assim, esse marketing agressivo e até antiético em muitos aspectos, né? Tudo dentro do nosso código de ética, do modo como a gente funciona e tal. O que mais? Salvando as particularidades também, né, de cada um, porque tem pessoas que conseguem se expor mais, tem pessoas que não conseguem se expor. Então, esse trabalhar junto é entender um pouco, assim, não tem a fórmula mágica, é isso que você tem que fazer, você tem que fazer vídeos na internet, você tem que postar toda semana. Não é sobre isso, né? Essas coisas, minimamente as pessoas, a gente sabe que é uma estratégia das redes sociais e tudo mais. O algoritmo, né? A banda toca. Mas não é sobre isso necessariamente. Óbvio que se você for uma pessoa que você está né, numa disponibilidade para se expor, vamos pensar sobre isso, como se expor, né? Se expor de que forma, o que é ético se expor, né? Mas tem as pessoas que não estão a fim de se expor, né? Então, quais são os caminhos? Então, é sobre esse fazer junto que a gente está querendo com esse curso. Assim. Tá. Desenhar um pouco junto com a pessoa, dando essa mentoria, né? Tá, então serve para quem está se formando, mas você acha que é mais proveitoso para quem já está com CRP para poder atender e praticar?
Ou não, serve também, é tão proveitoso Eu quanto para quem está eu se acho que é formando. tão proveitoso, não posso dizer tão proveitoso quanto é muito individual o proveito, né? Vamos lá. Mas eu acho que quem está se formando e já está pensando em tornar a clínica o seu negócio, a Uhum. gente tem muito conhecimento, muita coisa para transmitir, para você começar encarando dessa maneira, né? Sim. Quando pegar o CLP já está pronta para vender e dentro de um molde que funciona. Assim, né? Porque é óbvio que os assuntos que a gente vai trazer no curso não são assuntos que tem na faculdade, né? Uhum. Justamente esses pontos que faltam. Quando você sai, você não sabe sobre isso. Você vai descobrindo, né? Você vai descobrindo com o toques que o seu supervisor, a sua supervisora dá, você vai descobrindo com um colega ou outro que tem mais tempo de profissão, você vai descobrindo no erro, na falha, né? Então, o imposto que você não pagou, ou como que faz o recibo, quando que tem que declarar, você vai descobrindo, né? Uhum. Então, é um jeito de você já aprender antes coisas que não são ditas na faculdade, ou quando são ditas pinceladas, assim, não é nada que você Na nossa, realmente. pelo menos, não teve nada de gestão, de burocracia, nada. E pelo que a gente conhece de outros profissionais que formaram em outras universidades, em grandes universidades, a gente sabe que isso não tem. Uhum. Não é que eu estou aqui levantando hipóteses. A gente conhece pessoas que se formaram em várias universidades diferentes e não tem isso. Uhum. Porque não é o foco mesmo da, Da formação. da formação, né? Então a gente está propondo Então, a parte. gente vai falar de burocracias também, de contabilidade, de imposto, se é melhor ser pessoa física ou jurídica. A gente vai ter também, enfim, a documentação básica que você precisa, então, modelo de contrato, planilha de gestão financeira, toda essa base para você poder se organizar, para quando você tiver com o CRP, já está orientado, já sei o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, aonde eu quero atuar, quem que eu quero atender, coisas que, para mim, foram se definindo com muito tempo, assim. E aí eu acho não, eu tenho certeza que se eu tivesse uma orientação prévia, que é isso que a gente está propondo oferecer, o caminho seria muito menos tortuoso, seria muito mais rápido, assim, né? Então é isso que a gente está propondo oferecer, né? E por mais que, assim, veja, nós temos essas experiências anteriores que nos ajudaram no nosso negócio, né? Então, assim, você falou sobre esse espírito empreendedor, você falou sobre a sua formação em marketing. Eu tive essa experiência comercial, trabalhei em empresa. É óbvio que a gente já tinha ali um pouco de noção sobre algumas coisas, mas você veja, tem coisas que faltavam, né? Então, a gente está tentando reunir um pouco de tudo o que é o ouro, talvez, assim, né, Uhum. de diferenciais que a gente tenha e que na prática a gente viu isso ter efeito. Então, por exemplo, em pouco tempo nós já vivíamos da nossa clínica, né, tínhamos uma saúde financeira, tínhamos uma condição que eu acho que é bem interessante, assim, né, que é uma coisa que aparece muito em supervisão, né, quando a gente está em supervisão, que é a gente descobrir que a gente está ali com aquele paciente, né, o supervisor apontar isso, né, tanto a gente no lugar de supervisor ou a gente está no lugar supervisionando, de que a gente está com aquele paciente ali por uma questão financeira, Uhum. né, e que a gente às vezes está deixando de fazer o nosso papel, ou dizer o que a gente tem que dizer, ou até encerrar correr o risco de encerrar um processo psicoterapêutico, porque a gente fica nesse lugar de um pouco que eu preciso daquele paciente, eu preciso do ganho que eu tenho com aquele paciente. Uhum. Então, veja, você às vezes pode olhar a ideia de ter uma boa gestão financeira como algo mercadológico, né, como algo frio, né? Não, eu só estou pensando na parte financeira que eu preciso ganhar. Não é sobre isso, né? É sobre você ter condições, você ter essa noção, esse conhecimento de como fazer uma gestão financeira saudável para minha clínica, ao ponto que eu tenha essa tranquilidade de fazer o que eu tenho que fazer na clínica, sem depender de um paciente, por exemplo, de um ou outro, ou de dois, três, né? E isso me acanhe em alguns momentos. Então, veja que tem uma problemática que não é necessariamente algo mercadológico. Olha, eu preciso de dinheiro. E aí, eu gosto muito de salientar que, quando eu falo, por exemplo, em você ter uma boa gestão financeira disso, é você ter uma saúde financeira, né? Se você não está bem e tá sempre correndo atrás do rabo, e precisando de outro emprego, precisando de outra fonte de renda, quantos profissionais a gente já cruzou e já
ai, a clínica é ali, eu tô tentando. Quase um hobby, né? De vez em quando eu atendo, eu tenho 2 horas de clínica por semana. Ou então, né, eu não tá dando muito bem para pagar minhas contas, eu vou ter que arrumar um outro jeito, né? Eu vou ter que arrumar uma outra fonte de renda, porque a Sim, clínica não tá me pagando as contas. Então, assim, a gente ouve muito isso. Então, isso impacta na nossa saúde financeira, na nossa saúde mental, na nossa saúde total, né? sim, sim, Porque eu não consigo me dedicar, de fato, ao que eu tô afim de fazer. Eu tenho que arrumar um outro recurso, né? sim. E, então, é sobre isso, quando eu falo sobre a gente pensar nessa gestão, Tá. né? Você falou um pouco da nossa trajetória e da falta que havia na nossa formação em relação a isso. Talvez isso que tenha ajudado, colaborado com a gente, para a gente ter conseguido fazer um caminho tão, eu considero, rápido para se estruturar numa clínica de um jeito saudável. Assim, né? A bagagem anterior que a gente teve, junto com os conhecimentos da psicologia, né? A gente já agregou, juntou isso e levou, mas é isso, a gente não percebe isso na grande maioria dos profissionais. Né? Antes da gente vir para cá, para o nosso espaço, para a nossa clínica, de ser empresa, qualquer coisa do tipo, a gente passou por um processo de atender em cowork também. Né? A gente atendeu pelo menos um ano mais, né? Acho que um pouquinho mais de um ano no cowork. Eu não me lembro. O que havia e a gente vai falar sobre isso também, sobre o que é mais rentável, o que compensa mais de acordo com o modelo e as condições de cada profissional, né? Porque é isso, a gente não tinha a condição inicial de ter um espaço, de ter uma empresa, de funcionar do modo como a gente funcionava. Então, para a gente, compensava alugar espaços por hora. E esses espaços, eles são pessoais, eles são espaços compartilhados. Tem 2 poltronas e uma planta de plástico, assim, e um quadrinho ali na parede e tal. Então, não é um espaço que tem os seus livros, as suas plantas, a sua cara, a sua identidade. Isso foi se formando com o tempo. E é isso que a gente vai falar também. Às vezes é necessário ter uma trajetória como essa, ou se a pessoa está mais pronta, se dá para juntar forças, né? Outros profissionais que também querem investir na clínica. Então, o curso também vai oferecer essa possibilidade de fazer contato, de se reunir com gente que também está na mesma pegada, na mesma intenção. De repente, Acho que tem um ponto que você falou que acho que vale a pena marcar aqui, né? Que a gente falou da nossa trajetória profissional, é, e agora você está dizendo assim, que quando a gente começou, que a gente atendia em salas compartilhadas, né? Acho que vale a pena destacar que quando a gente começou, a gente não tinha nada. E a gente não tinha ninguém. Por exemplo, não tinha ninguém que bancasse as nossas contas. Não tinha ninguém que poderia nos dar um dinheiro para a gente começar. Acho que esse é um ponto também, né? Para as pessoas conhecerem. Assim. sim, sim. Porque pode ficar essa coisa assim, não, mas você estava ali, confortável e tudo mais. Tinha alguém por trás que estava suportando. E tanto eu quanto você, assim, a gente partiu realmente do nada. Assim, o último trabalho que eu saí, quando eu terminei a formação, era a minha única fonte de renda. Quando eu saí, era assim, ou eu arrumo outro emprego, ou eu faço Ser o meu emprego. isso ser meu emprego. Aliás, é estranho, né? As pessoas não. Acho que ninguém até a gente mesmo não considera, né? Não sei se é porque eu gosto muito do que eu faço e acaba. Não é que não se torna um trabalho, é um trabalho. Mas eu nunca falei assim, meu emprego é esse. Assim, né? É um termo que a gente usa, né? E as pessoas no geral também, os profissionais, eles não levam isso como um emprego. Emprego, assim, eu trabalho e eu recebo. É uma troca financeira. Até a condição de hobby ou de amador, ou dessa coisa de dividir emprego com clínica, como se a clínica fosse quase um hobby, é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Assim, tem que desfazer. Dá para a pessoa tem que enxergar, se ela quiser, óbvio, né? A clínica como sua fonte de renda, seu emprego, lugar onde sai seu sustento. Mas, enfim, Será que falamos tudo o que precisava sobre o curso? não sei, vamos pensar. A gente já falou sobre a nossa intenção, a nossa motivação, né? Que é olhar para essa categoria como uma categoria que tem esse mito, essa dificuldade de enxergar a psicologia como profissão. Essa foi a nossa motivação, o lugar de onde a gente veio, né? Que eu mais do marketing, você da área comercial. O público-alvo, quem são as pessoas que a gente pretende oferecer essa mentoria, esse curso. A gente não falou do curso em si, assim, qual que é o conteúdo do curso. Falamos indiretamente. Tem gestão financeira, tem marketing, você vai Gestão fiscal. vai aprender básico a gente não é contador, mas você vai aprender o básico de contabilidade porque a gente passou por esse processo, o que compensa mais ou menos fazer, como se posicionar na sua clínica e nos modelos virtuais de divulgação, em redes sociais, tudo. Que vai ser uma base completa para poder começar a sua clínica. E tem uma parte também da supervisão, né? Que a gente não está necessariamente dentro da carga horária, mas é algo possível para os profissionais que estiverem em contato com a gente. Sim, né? sim, futuramente. A gente não vai te ensinar a vender.
Não é, no curso a gente não vai dizer como é que se atende, o que se faz, ou técnica, ou módulos, métodos de atender. Não é, o atendimento é com você, com o que você aprendeu na sua faculdade, com o que você tem na sua abordagem. O que a gente vai te ensinar é como fazer isso de um modo profissional, como ter lucro com isso e atender e tornar isso sua profissão, seu trabalho. Mas existe a possibilidade futura de supervisão, sim. Acho que talvez a parte que se encaixa um pouco mais, né, nisso que seria uma supervisão, é a parte de você organizar um pouco mais os contratos, os relatórios, né, e você ter um padrão minimamente para poder trabalhar no seu dia a dia, pensar sobre isso. Então, talvez é a parte que aparece um pouco mais a isso, né, da documentação. Sim. E aí eu não sei, né, se o bate-papo foi suficiente para as pessoas se interessarem. A gente vai marcar um encontro. A gente tem preferência para encontros presenciais, mas o curso também é uma coisa importante, também vai funcionar, pode funcionar, se tiver demanda para isso, de modo online, ao vivo, né? A gente não vai deixar aula gravada, não é um curso online, é um curso presencial. Então, a gente quer atender e acompanhar essas pessoas presencialmente, trocar ideia, tomar café, conversar e acompanhar de perto. Quando essa pessoa não tem possibilidade, ela pode acompanhar online. Outra coisa, esse curso não é para muitos, a gente não vai, não é um curso que a gente vai ministrar no auditório, para uma sala de aula, uma turma de 30 pessoas, etc. E tal. Não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é acompanhar de perto e ajudar esses profissionais a se tornarem, de fato, profissionais naquilo que eles fazem. Então, acho que 5, 6 pessoas no máximo, acho que é o limite, porque somos nós, né, eu e ela que vamos acompanhar, então, acho que uns 3 para cada, assim, né, fazendo um revisamento, uma troca. Aí a gente... Mais de 6 pessoas eu acho que é inviável para fazer isso, porque é um curso também de curto período, né? Então, se não for numa primeira turma, pode ficar por uma segunda turma, sim. Né? A gente vai pensando nessas estruturas para ter um grupo pequeno para, como eu falei, fazer na prática. Acompanhar, passar o conteúdo e aplicar e acompanhar. Tá. E aí a pessoa está lá nos ouvindo e fala assim, poxa, que legal, gostei dessa ideia, eu quero fazer esse curso, eu acho que é para mim, vai me ajudar bastante, etc. Então, quando? Quando é o curso? Quando que a pessoa vai poder começar esse curso? Quando que a gente vai abrir a primeira turma? Em fevereiro de 2025? Fevereiro de 2025. Fevereiro de 2025 vai ser a primeira turma. Então, assim, não espere até lá para se inscrever ou para falar com a gente. Antes disso, até o final do ano agora, já está no final do ano agora, né? Em dezembro a gente pretende fazer um encontro com as pessoas interessadas para conversar a respeito do curso, para entender o lugar onde cada um está, como que a gente pode colaborar com essas pessoas. Então, não espere até fevereiro. Né? Já vai se comunicando com a gente, vai entendendo o que se trata do curso, tirando suas dúvidas. Quando chegar fevereiro, a turma já está fechada, né? E aí, como não tem muita vaga, não é curso para muita gente, vale a pena já se aproximar da gente aí e a gente deixa esse convite para vocês. Bom, e só um ponto que eu acho que pode, um ponto que pode aparecer, né, que é, como é que eu vou, assim, né, eu devo investir nisso, né? São pontos de dúvida, né? Eu vou investir meu dinheiro nesse curso, não sei direito, enfim, acho que pode vir essa insegurança, né? Já que a gente está falando, inclusive, de profissionais que às vezes têm dificuldade realmente de fazer investimentos profissionais, assim, né? Então, a gente tem uma problemática que a gente está tentando comunicar com pessoas que têm essa dor, né? Como é que elas vão fazer o investimento nesse curso e sair desse lugar, né? Então, a gente como psicóloga, a gente entende que isso é difícil muitas vezes, né, para a pessoa. E justamente a gente está indo num ponto de dor, assim. Então, acho que a questão é a seguinte, a gente quer muito ter impacto na vida dessas poucas pessoas que estarão com a gente. Não queremos ser picaretas, então não estamos tentando oferecer alguma coisa que seja algo só vendável ali, ó, você vem, paga e pronto. Não, a gente quer realmente ter impacto, né, na vida da pessoa. Assim. A gente tem alguns casos de pessoas próximas que a gente já tentou impactar e já impactou. Tentou e conseguiu. De forma mais informal, assim, né? Sim. A gente só está tornando isso mais formal, né? Profissional. Mais profissional. Nesse modelo de curso, nesse modelo de divulgação. E até para a gente mesmo também, estruturando, né? Estruturando esse conhecimento, que é algo que a gente pode transmitir, que a gente já transmite, mas que a gente pode transmitir de um jeito mais aplicado. A gente já fez isso antes, e a gente está tornando isso mais público, mais profissional. Então, a ideia não é vender curso, mas é também vender curso, porque a gente vai vender curso, né? Mas a ideia não é vender nesse modelo online de hiperprodução, né? A larga escala. A gente quer
acompanhar com outras pessoas e realmente fazer diferente. Então, é uma aliança, é um compromisso que a gente tem com as pessoas que vão se juntar a nós. É uma coisa até meio pessoal, assim, né? Nas nossas conversas nos bastidores, eu perguntei para a Lili, e aí, mas o que a gente está querendo fazer? Aonde que a gente quer chegar? O que a gente vai proporcionar para essas pessoas? A gente quer só ganhar dinheiro, isso? Só vender curso e ter turma? Etc. O que a gente está buscando com isso? Então, acho que a resposta veio muito, né? A gente já faz isso de modo informal, com as pessoas que se achegam perto da gente, e a gente vai tornar isso mais público, mais profissional, mais organizado. E a tendência é que a cada turma a gente vá aprimorando mais, então é uma troca sempre. Não tem uma estrutura vertical, horizontal, vertical. Não tem uma estrutura vertical, é uma estrutura horizontal, a gente troca, a gente aprende. A ideia de grupo também é para ter essa troca. A gente vai ter grupo no WhatsApp para conversar, para tirar dúvidas, para trocar experiência. Então, é um tempo e um momento que você vai se dedicar para aprender, para praticar e para desenvolver a sua clínica, para fazer ela funcionar. E a gente está aqui junto com vocês para isso. Então, é isso. Né? Se tiver mais dúvidas, aí a gente vai conversando. Vai ter um plantão de dúvidas em dezembro. A gente vai receber as pessoas presencialmente presencial para conversar, os interessados, para conversar a respeito, para falar mais de perto, sem câmera, ao vivo e a cores. Né? As pessoas vão conhecer o nosso espaço, o lugar onde a gente atende, quem nós somos. Então, essa é a ideia, né? Antes de realmente começar. E em fevereiro, janeiro, porque assim, às vezes a gente tem férias entre dezembro e janeiro, né? Em datas diferentes. Vai começar em fevereiro, que é mais ou menos onde a gente vai voltar para o atendimento. Literalmente, a gente vai estar disponível. E, assim, o modelo é esse, né? Presencial, uma vez por semana, sei lá, 1h30, mais ou menos, 2 horas no máximo, senão fica cansativo. O que mais? Bom, acho que esses detalhes a gente coloca Vai mais no texto, né? no texto, que aí fica uma coisa mais prática. Acho que o conteúdo que a gente pretende é o mais acho que a essencial. intenção é isso, então. Valeu. Valeu. Valendo. Valeu.